Beleza, então, pessoal. Na aula de hoje a gente vai estar aprendendo sobre gráficos. Bacana, a gente vai ver aqui como que funcionam os gráficos dentro do Google Documentos. A atividade da semana passada, tem alguns alunos que ainda não mandaram, então eu vou estar reforçando que hoje é o prazo final. Na verdade, eu estendi uma semana a mais, né, para poder quem não tinha feito fazer. Então, peço que você que ainda não fez, que não postou lá na plataforma do Classroom, inclusive quem entrou no Classroom hoje, vou pedir para vocês estarem postando a atividade lá. Caso vocês não saibam como é que faz isso, pode estar me mandando mensagem, que eu ajudo vocês, beleza? E eu também vou postar uma outra atividade hoje, que é com relação ao que a gente vai ver. Então, vocês precisam estar postando ela até semana que vem, beleza? Eu preparei nesse início de aula uma revisãozinha do que a gente viu semana passada. Só que aí eu quero saber de vocês. O conteúdo da aula passada, todo mundo acompanhou, todo mundo gostou? Quem não conseguiu assistir a aula online, conseguiu assistir gravada depois? Ou ainda não teve tempo? Me dê esse feedback aí para me saber. Pamela, sim é de assistir ou sim de estar com dúvida? Pamela. Não, só fiquei só com dúvida na hora de mandar no Classroom aí, mas foi bacana. Pode repetir, desculpa? Eu fiquei só com dúvidas na hora de mandar no Classroom, mas a aula foi bacana. Ah, não, beleza. Depois daquela... Eu acho que tá dando microfonia aqui. Ok, agora resolveu. Então, no caso, depois daquela ajuda que eu te dei lá, você não conseguiu, não? Eu consegui. Eu acho que eu consegui. Ah, não, depois eu vou conferir lá então, tá bom? Tá. Então, pessoal, quem fez a atividade, mas não postou ela no Classroom, vou pedir vocês para estarem postando lá, porque é por lá que eu vou dar a nota. Você não viu a aula ainda, Dalva? Tudo bem. Eu vou deixar hoje até o final do dia, no caso, hoje até 23h59. Se você conseguir assistir hoje e postar hoje ainda, você me fala. Se não, você me manda uma mensagem no WhatsApp ou me manda um e-mail que eu vou te orientar como que você vai fazer, tá bom? Então, pessoal, vocês querem que eu dê uma revisãozinha rápida sobre menu suspenso, ícones inteligentes, equações, ou vocês já querem que a gente já comece a aula de hoje de uma vez com conteúdo novo? O que vocês preferem? A Darlene, conteúdo novo. Tá todo mundo de acordo? Ou alguém quer uma revisão rápida do que a gente viu na última aula? Vamos sem o conteúdo novo e antes de terminar, se precisar, faz a revisão. Perfeito, Pode ser? então. Tá ótimo. Combinado. Como que eles falam, né? O combinado não sai caro. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje, vamos ver sobre gráficos, beleza? Quem tiver no computador, vou pedir para vocês estarem abrindo aí o Google Documentos junto comigo, para a gente estar fazendo juntos, tá bom? Primeiro a gente tem que entender, né, o que é um gráfico, né? Quando a gente pensa num gráfico. O gráfico, ele é a ilustração gráfica de uma informação, de um conjunto de dados que você levanta ou que você projeta. Por exemplo, você tem uma tabela onde você tem duas relações, né? Por exemplo, idade de vendas de um certo grupo, conjunto de valores e lista de nomes, por exemplo. Vamos supor, quanto que cada pessoa vendeu, né? Essa é a ideia que eu estou tentando passar. E você quer uma ilustração gráfica daquilo, ou seja, você quer uma projeção de como que aquilo fica graficamente. Basicamente, dentro do Google Documentos, nós trabalhamos com três
quatro, na verdade, tipos básicos de gráficos, que seriam os gráficos de barras, que no caso as barrinhas são assim, olha, na lateral, né, no caso no sentido horizontal. Gráficos de colunas, que ele é tipo gráfico de barras, porém ele é para cima, no caso, né, seriam colunas. Gráficos de pizza e só lembrar o nome do último aqui, gráfico de linhas, perfeito. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de um funcionamento de cada um deles, beleza? O gráfico de barras, quando a gente coloca ele aqui, o que a gente observa? Ele faz uma comparação de uma coisa com a outra durante um certo período de tempo. Ele trabalha nessa ideia, olha. No caso, você tem os dados começando aqui e vindo para cá. Você pode inverter também, né? Vindo aqui para lá. Então, por exemplo, aqui você tem time 1, time 2, time 3, time 4. E aí você tem período 1 e período 2. Então, no caso, o time 1 no período 1 fez aqui mais ou menos 24 pontos. Já no período 2 ele passou aqui do 75, né? Já chegou no... aqui provavelmente já é o 85, talvez, o 90. Então, assim, o que você observa? Você observa que ele teve um aumento. Já o time 2, você percebe que aqui, olha, ele foi mais ou menos uns 30 e depois ele caiu bem próximo aqui do tanto que o time 1 tinha feito. Então, provavelmente uns 24. Então, você observa que você consegue comparar os times à medida dos períodos que vão avançando. Esse modelozinho que vem aqui, ele é só um modelozinho, digamos, básico do que você pode fazer. Porém, tudo isso daqui é personalizável. Você pode aumentar ou diminuir esses times, que depois você pode trocar por nome, né, de outras coisas que você precisa. Esses períodos aqui, você pode ter mais períodos ou você pode ter apenas um período. E aí você quer mudar esses valores, ou por exemplo, igual aqui a gente percebe que a gente não consegue saber exatamente quanto que veio aqui, olha. Só que você consegue ativar uma legenda para isso, que no caso aí você sabe exatamente quanto que cada time ou cada item aqui foi, você consegue personalizar esse título. Então assim, é totalmente personalizável. Para você personalizar um gráfico, depois que você coloca ele, você clica nele e clica aqui, olha, nessa setinha e vem em abrir documento original. Quando você fizer isso, você vai ser direcionado para uma planilha online, correto? E o que acontece, né? A gente ainda não chegou na parte do planilhas do nosso curso, a gente tem um módulo que é voltado para esse conteúdo, porém aqui a gente já vai ter que ter alguns conhecimentos para a gente ter um pouco assim de usabilidade gráfica aqui, né? No caso, para a gente manipular os nossos valores. Quem aqui já teve algum contato com planilhas, com Excel, que já assim, já tem um conhecimento mais superficial, pelo menos? Só para mim ter uma noção. Deisiane já teve um pouco de contato. Pamela, Dalva, Rosa, vocês já mexeram com alguma planilha online? Seja o Google Planilhas. Já a Pamela, Rosa também. Muito tempo. Ela lembra a tabela, né? Isso, lembra a ideia de tabela. Sim. Então, beleza, pessoal. Então, aqui depois a gente vai aprofundar em vários conhecimentos sobre o editor de planilhas. Hoje, os conhecimentos básicos, né, que a gente tem que ter seria basicamente entender esse conceito de linha, de coluna, de célula, de como que você organiza dados aqui. Igual, por exemplo, se eu quiser adicionar um período entre esses dois, eu posso vir aqui, botão direito, inserir uma coluna à esquerda, e no caso eu coloco mais uma coluna aqui. Seriam esses conhecimentos bem básicos, eu nem vou aprofundar tanto. Olha que interessante, né? Eu não comentei, mas assim que eu coloquei uma coluna, ele já mudou aqui a visualização. No caso, ele tirou o período por causa que eu alterei a visualização, que no caso ele estava. Tá bem? Isso, obrigado. Aí, por exemplo, ele estava configurado para mostrar como períodos esses dois intervalos aqui, olha. Porém, quando eu tirei esse daqui para o lado, ele mudou a visualização. No caso, eu poderia ter aqui o período 3
Aqui, no caso, eu poderia ter os dados, né? Ó, bacana. Então, no caso aqui agora eu tenho o período 3 e o período 2. Vamos supor que eu quero chamar esse aqui de período 2. Esse aqui vai ser o 3, né? Primeira coisa que a gente vai aprender, né? Como que eu adiciono mais esse período para ele aparecer aqui também, né? Quando a gente tem aqui o nosso gráfico, a gente clica aqui nesses 3 pontinhos e vem aqui em editar o gráfico. Feito isso, vai abrir, né, um menu lateral aqui para nós. E nesse menu a gente tem diversas configurações e personalizações que a gente pode fazer. A gente pode mudar o tipo do gráfico, né? Como eu tinha mostrado. A gente tem de linhas. Aqui, na verdade, tem até outros gráficos, né, que não aparecem lá, como o gráfico de dispersão, gráfico de mapa. Mas a gente vai se conter no tipo que a gente colocou, por vez. Depois tem essa questão do empilhamento, né, que seria para você juntar, no caso, uma parte com a outra. No caso, seria... vamos supor, esse daqui é o primeiro período, esse aqui é o segundo. No caso, fazem partes de um todo, né? No caso, seria empilhar, seria essa questão de juntar. Tem esse empilhamento aqui também, que no caso ele soma, né? No caso, o período 1 com o período 2, mas é bacana também. Beleza, ok. Aí aqui agora a gente tem a questão dos intervalos de célula. Observa que o intervalo de célula, ele pega da célula A1, no caso. O que seria a célula A1? Seria coluna A, linha 1. Então, no caso, seria essa primeira célulazinha aqui, até a célula F50. Então, seria dessa coluna F, cá na linha 50, lá embaixo. Ó, a gente está na 26 ainda. E aí você me pergunta, por que então que não apareceu? Porque a série não foi adicionada. Então, um conceito que a gente já pode aprender também é o seguinte, que cada período aqui equivale a uma série. E a série que estão sendo mostradas está sendo apenas o período 1, que no caso aqui está período, deixa eu até mudar aqui, ó. Vou colocar aqui um O, período. Período tem acento, né? Período. Aqui também. Período. Ok. Voltar aqui para a edição. Então, no caso aqui, a gente tem o período 1 e o período 2. Então, no caso, eu quero que apareça o período 3, ou seja, eu quero adicionar uma nova série. Eu posso vir aqui e adicionar o período 3. Pronto, agora foi adicionado o período 3. Como ele tem esse intervalo bem maior aqui, ele deu esse distanciamento. No caso, eu vou diminuir essa diferença para ele ficar mais próximo. Vou colocar aqui 50 e esse aqui 41. Beleza, e agora ele aumentou assim, né? A proporção. Vou colocar aqui 46. Beleza. E uma coisa também que é interessante é o seguinte, à medida que você vai mudando aqui, né? Você já percebe as mudanças em tempo real, né? Outra coisa que eu já vou comentar, no caso, olha, quando você volta aqui, você observa que o seu gráfico não foi atualizado, né? Ele ainda está do jeito que você saiu. Para isso, você clica aqui, ó, em atualizar. Aí agora você vê as mudanças que você faz na planilha, você vê aqui, né? No caso, você tem que fazer isso toda vez que você volta para o documento, tá? Vamos continuar aqui então. A gente tem aqui as séries. Aí tem essa opção aqui também, ó, alternar linhas e colunas. No caso, ele transforma quem era time em período e quem era período em time. Essa opção aqui é bacaninha, mas usar a linha 1 como cabeçalho, isso aqui é meio desnecessário, né? Não, desculpa, esse daqui você tem que usar, é necessário, no caso, para você indicar que essa primeira linha é o cabeçalho, né? No caso, está indicando cada período. E você pode usar também como marcador. No caso, aqui não faz nem diferença. Beleza, isso são as configurações, ok? E aí, agora a gente tem que determinar também qual é a personalização que a gente quer fazer.
Essa ferramenta, gente, ela é bem dinâmica. Ou seja, à medida que você faz uma modificação, ela já caça onde que é. Como, por exemplo, se eu quiser mudar esse título aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir em personalizar, títulos, título do gráfico e selecionar o título que eu quero. Exemplo. Exemplo. Ótimo. Beleza. Porém, se eu quisesse vir aqui direto e modificar, não seria muito mais fácil? Eu vou fechar a opção de títulos aqui, ó. Não estou em nenhuma opção. Agora eu quero vir aqui e quero digital. Teste. Muito mais fácil. Ele já veio e mudou aqui pra gente. O que isso quer dizer? Que se você vier aonde que você quer modificar, é mais rápido em questão de execução de trabalho, né? Aqui, além da gente mudar o título do nosso gráfico, a gente também pode mudar a fonte, né? No caso, ela vem uma fonte padrão, né? No caso aqui, ela veio em Arial, mas eu posso colocar qualquer fonte aqui que eu quiser. Tem o tamanho também que você consegue aumentar. No caso aqui, eu diminui, né? O padrão é 18. Aí você pode vir aqui aumentar para 24, pode aumentar para tanto que você quiser, né? Um título maior. Você pode colocar em negrito, pode colocar em itálico, pode mexer no alinhamento, pode mudar a cor, né? No caso aqui ele vem no automático, vem esse cinza meio claro, você pode vir colocando preto, o preto com negrito, como é que fica bacana. E é isso, né? Além do título do gráfico, a gente também tem o título dos eixos vertical, horizontal e a gente ainda tem uma legenda que a gente pode adicionar aqui embaixo para falar do que esse gráfico é. Então eu poderia vir aqui ó, em legenda do gráfico e falar: esta é a legenda que explica o intuito deste gráfico. Perfeito. Digitei aqui a legenda que eu quero que seja anexada, né, junto ao meu gráfico. Eu posso vir aqui colocar em negrito, posso colocar um pretinho, né, para aparecer melhor. Posso colocar uma fonte diferente. Vamos colocar um narrow. Ótimo. Se eu quiser, posso centralizar ela. Mas vamos deixar aqui alinhadinha à esquerda. Aí agora eu posso colocar o que é essas informações aqui. Nesse time 1, time 2, time 4, refere ao quê? No caso, isso é o meu eixo vertical. Então, no caso aqui, ó, colocar eixo vertical. Por que vertical? Porque ele fica, né, apontado para cima. E a gente também tem esse daqui de baixo, que é o eixo horizontal. Eixo horizontal. Eixo horizontal porque ele fica, né, no parte horizontal. Essa daqui na vertical, apontada para cima, esse daqui na horizontal, de um lado para o outro, né? Nas opções de eixo, a gente também pode, né, fazer todas aquelas configurações, negrito. Eu posso não centralizar, poderia colocar ele aqui na esquerda ou colocar aqui na direita, né? Vamos supor que seria necessário, né, você montar essa parte gráfica, você consegue. Você pode também, né, mudar a fonte, pode aqui colocar um negritozinho, né? Obviamente, né, essas configurações elas são todas padrões, digamos assim, né? Aqui no eixo vertical você tem as mesmas configurações que você pode fazer, bem simples, né? Você pode também, deixa eu achar aqui, ok, não, é só essas configurações mesmo, configurações básicas. Ok, depois a gente tem essas daqui, que a gente seria o nosso eixo vertical, porque aqui eu estou falando do título do eixo vertical e aqui do título do eixo horizontal. Porém, este daqui é o meu eixo vertical e este daqui que é o meu eixo horizontal. Então, vamos supor que eu queira mudar editar essa informação aqui no caso, né? Vou até um zoom aqui para visualizar melhor. Ótimo. Aí vamos supor, eu quero aqui, ó, eu quero colocar em negrito esses time 1, time 2, time 3, time 4. Clico aqui, né?
Aí observa que ele abriu para mim eixo vertical, olha. Eixo vertical ele fica mais ou menos no finalzinho aqui, ó. Quase no penúltimo, né? Aí posso vir, colocar em negrito. Posso inverter, né? Começar no time 4 e depois ir chegar no time 1. E aquelas edições, né, padrões, no caso, né? Fonte, papapam, papapam. Mesma coisa que eu consigo aqui com o eixo horizontal. Aí eu posso vir aqui, ó, e colocar negrito. Posso mudar a fonte. Ele também é interessante o seguinte, que ele não vem com essa linhazinha aqui marcando o eixo. Então, se eu quiser mostrar essa linha, eu tenho que marcar nessa caixa de seleção. Aí aqui eu posso definir, né, também qual que é o intervalo que eu quero. No caso, como aqui o nosso período aqui, né, no caso, o maior só vai até 47, né, no caso 46. Então, no caso, o eixo indo até 50, a gente consegue visualizar bem. Só que, porém, se eu quisesse aproximar aqui um pouco mais, eu poderia falar que eu queria que começasse, né, em 10 e fosse até 47, talvez. Aí, no caso aqui, como ele está pulando de 10 em 10, no caso ele está... o 47 que nem mostra, né? Mas tá ok, né? Vamos colocar de 0 a 60, então. Isso, aí a gente consegue ver que fica fora aqui do intervalo. Vamos 0 a 50 mesmo. Certinho, então. Aí a gente pode colocar também negrito. Aí tem também o fator da escala que você pode mudar, né? Isso aqui, no caso, aqui não faz tanto sentido, por causa que os nossos valores, eles não estão, né, de nenhum dessas escalas aqui. Elas estão, né, aqui no fator padrão mesmo, né? De 0 até 50. Você pode colocar a escala logarítmica, né? Mas aí você tem que entender de logaritmo, é um pouco mais complicado. Você tem também aqui marcador de inclinação, no caso. Você pode inclinar os valores aqui. Pode inclinar 30, 60 ou 90 graus. Que aí no caso 90 graus vai ficar de lado, né? Bem de lado. Dos dados de origem aqui, no caso você seria para mudar, né, a formatação aqui desses dados, né? No caso aqui, vamos supor se for pontos, né? Pontos pode ser esse número comum mesmo, número decimal. Mas supondo que você queira dinheiro, aí você vem aqui e pode mudar para dinheiro. Eu vou ter um exemplo que eu mostro isso aqui, ok? Próxima modificação que a gente pode fazer também é colocar as legendas, né? No caso aqui, para a gente indicar direitinho quanto que cada time marcou por período. No caso, a gente pode clicar e vai abrir agora a questão da série, né? Que eu mostrei para vocês. Aí aqui você pode mexer período por período, né? Por exemplo, pegar o período 1. Ué, não era para estar mostrando período, deixa eu só ver aqui. Não, tá certo, tá certo. Não pode, tá certo. Isso daqui que são as séries. Eu até comentei com vocês que as séries são os períodos. Beleza, tava fazendo confusão. Beleza, então eu posso pegar período por período, por exemplo, pegar o período 1. Posso vir aqui e mudar a cor dele, ó. Não quero esse azul padrão, quero um verde escuro. Aí ele muda todos os períodos 1. Período 2 eu quero um verdinho um pouquinho mais claro. Ótimo. E o período 3 eu quero um verdinho bem clarinho. Ótimo. Beleza, então. Montei aqui. Ou, por exemplo, se eu quiser a legenda aqui dos dados, eu posso vir aqui em legenda dos dados. Porém, o que acontece? Ele vai colocar período por período. Se eu quiser que coloque em todos, eu venho aqui, olha, em aplicar a todos e venho com legenda de dados. Porém, ele coloca a legenda na mesma cor que eu coloquei a barra, né? No caso aqui. Só que se eu quiser que muda isso, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, legenda. A legenda eu quero na cor
preta e quero em negrito ainda. Então, observa que cada uma aqui das legendas, olha, vieram agora na cor preta e com negrito. No caso aqui, ó, por exemplo, o período 1, né? O time 1. Não, vamos pegar, na verdade, o time 1 e os 3 períodos, ó. Primeiro 24, depois caiu para 15, depois subiu para 46. Então, você observa que o time 1 teve uma queda e depois teve uma ascensão, né? Ok. Outra coisa que a gente consegue modificar também seriam essas marcações aqui, que é chamadas de linhas de grade, né? Então, aqui nas linhas de grade, ó, a última opção, a gente pode vir colocar ela um pouquinho mais forte, né? No caso, a gente pode colocar ela na cor preta. A gente pode colocar grades secundárias, né? Que vão dividir esses intervalos no meio, né? No caso aqui dividiu em 3 partes. Aí essas linhas de intervalo você também consegue configurar a cor delas. Vamos supor. Ó, ok. A gente pode colocar marcações principais, no caso seriam para marcar aqui. A gente também consegue colocar marcações secundárias. Ok, vou desativar essas linhas secundárias aqui. Tá faltando aqui o eixo, né? Eu acho que eu desabilitei ele. Eixo horizontal, mostrar eixo. Ótimo, então aqui a gente consegue ver tudo que a gente consegue tá mexendo, né? A gente tem todas essas configurações aqui, olha. Desde estilo, título, série, legenda, tem várias personalizações. E depois, de acordo com o tipo do gráfico, você tem opções de personalização diferentes, no caso, né? Por exemplo, no gráfico de linha, você vai ter outras aqui, né? Outras opções de edição. No gráfico de pizza tem outras também, né? Vão ser próprias de cada um, ok? A gente vai perceber que o gráfico... Vamos atualizar aqui, né? Só para a gente ver como é que ficou. Bem diferente, né? O gráfico de colunas, ele vai ser bem parecido com o gráfico de barras, né? Outra coisa também que é interessante de estar mostrando é que depois que você coloca o gráfico, ele vem como se fosse uma imagem, né? E a gente aprendeu na aula de imagens que quando você coloca ela aqui nas opções, ajuste, ela vai estar com inline ao texto, ou seja, ela vai estar alinhada, ou seja, eu não consigo arrastar. Eu posso vir colocar como ajustar, eu consigo mover ela para os lados, ok? Depois, o que a gente consegue fazer também? A gente pode colocar uma borda nela, igual a gente colocaria numa imagem, colocar uma cor de uma borda, né? Colocar aqui um verde escuro. A gente pode cortar ela, né? Igual a gente cortaria uma imagem, né? Vamos supor que está muito grande, eu quero que diminua um pouco essa parte de baixo. Quero que diminua essa lateral. Diminui por aqui de uma vez que eu diminuo embaixo e na lateral. Ok. E quero que diminua um pouco aqui também, né? Tenho uma formatação básica, né? Igual uma imagem mesmo. Aqui eu consigo arrastar para onde eu quiser. Vou colocar aqui o gráfico de colunas, né? Ele é bem parecido, com a diferença que em vez de ser para os lados é para cima, né? A gente observa que aqui quando eu abro o documento original dele, no caso quando eu abro a planilha que foi gerada ele, é bem parecido, né? Até nas opções aqui de edição. Edição. Aqui a gente tem as mesmas opções, né? Eixo vertical, horizontal, legenda. E o bacana, né, de se comentar também é que é criada uma planilha para cada gráfico que você coloca no seu documento. Então, se o seu documento tiver 10 gráficos, você vai ter 10 planilhas que deram origem àqueles gráficos, correto? Então, eu não vou entrar tanto em detalhe com isso aqui, porque eu tenho até um exercício para a gente fazer hoje junto, que eu faço um gráfico, né, bem bacaninha, de acordo com uma situação de ilustração.
E lá eu vou mostrar todas essas formatações de novo, né? Eu vou pular para o outro tipo de gráfico. O outro tipo de gráfico que a gente tem é o gráfico de linha. O gráfico de linha, ele é bacana também porque você consegue ver a evolução de algo durante um certo tempo. Igual, por exemplo, aqui a gente consegue ver que o time 1, ele no primeiro período, olha, ele ficou abaixo do time 2, porém ele ficou acima do time 3. Se a gente for analisar aqui, ele ficou abaixo do time 4 também, porque o time 4 ficou acima do time 2. Então, se for montar um ranking, no primeiro período, o time 4 ficou melhor, depois o time 2, depois o time 1, depois o time 3. Porém, no período 2, a gente observa que o time 1 liderou. Ele estava com a vantagem. Abaixo dele, né? No caso, pela lógica, seria aqui o time 3. Depois, não, desculpa, né? Depois seria o time 4. Então, ó, primeiro lugar, time 1. Segundo lugar, time 2. Terceiro lugar, time 3. E último lugar, time 2. Ou seja, o time 2 ele estava bem, depois ele deu uma decaída. Outra coisa bacana que é legal de analisar com isso aqui seriam, por exemplo, chuvas que você tem durante um certo período. E aqui você tem o volume de chuva e aqui você tem os dias, né? Do dia 1º ao dia 30. Então você vai perceber que um dia chove mais, outro dia chove menos, outro dia não chove, outro dia chove médio. Então você tem essa evolução. Você poderia ser chuvas durante o ano. Aí você consegue ver, né, quais anos que choveram mais, ou dentro de um mesmo ano, né, quanto que um certo mês choveu. Aí você tem toda essa análise. Aí você pode comparar, por exemplo, um gráfico de chuva com um gráfico de temperatura. Aí você vê, né, nos meses que faz mais calor, choveu menos, choveu mais. Aí você tem, né, esses dados para serem analisados de forma gráfica, que talvez por uma tabela não seria tão interessante, correto? Aqui nas opções de edição, vamos abrir, olha, ele vai abrir uma nova planilha para nós. Ótimo. Vamos ver aqui as opções de edição desse gráfico. Temos aqui, né, basicamente, aqui as mesmas opções de série, opções de personalização. Interessante, né? Eu reparei que esse daqui são as mesmas opções também. É o gráfico de pizza que vai diferenciar mais, né? Interessante. Interessante. Ok. Eu acho que esse aqui não acrescenta. No caso, tem algumas ediçõezinhas próprias, talvez, que não teriam no outro. Mas eu acho que nada. Isso aqui, marcações principais e secundárias tinha. No caso da marcação principal, que ele fica mais visível, né, no caso. No caso você pode ativar algumas marcações que são próprias para você. Isso aqui é interessante, né? Quantas marcações secundárias você pode colocar. No caso você tem mais de uma entre o intervalo. Bacana, né? Eu acho que isso aqui não muda tantas opções, não? É só uma coisinha que eu não comentei no outro, que é essas opções aqui, olha, do estilo, você consegue colocar em formato 3D, no caso aí dá uma visualização legal também. Esse aqui a gente percebe mais como é que fica o legal 3D, porque você tem essa profundidade, olha, nesse e nesse aqui, olha. A gente tem aqui nos estilos esse 3D que fica bem bacana também. Tem essa questão da cor da borda, no caso, né? E a cor de fundo, que é bem bacana também. Você pode colocar uma corzona no fundo. Vou colocar uma corzinha mais leve. Isso.
Aí tem também a questão da fonte, se você quiser mudar a fonte toda do gráfico de uma vez, né? No caso ele muda tanto esse como esse. Vou pegar aqui um Verdana. Ah, tá. No caso ele só pega onde não tem, tá certo. Voltando aqui então, no caso aqui a gente tem essas opções básicas, né? De colocar uma corzinha de fundo. Colocar uma corzinha mais leve. Bacana, né? Eu preparei aqui um exercício para a gente montar junto 3 gráficos desse aqui, no caso, um de cada um desses, tudo bem? Então, quem estiver acompanhando aí pode estar montando junto, que aí a gente faz atividade junto, tá bom? Ok. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode levantar a mão aí, beleza? Pode pedir para parar, pode, né? Vamos interagir aí para a gente ter uma dinâmica legal. Só um minutinho. Vamos fazer uma pausazinha rapidinho, só para mim tomar uma água aqui, e aí a gente já volta. Ô, Mani, não aumenta muito a música aí, não? Pode crer, eu tô dando aula aqui. 9 horas. Voltamos, pessoal. Só parei ali para ir no banheiro, beber uma água, tá bom? Só para mim já ter um feedback aqui de vocês, o que vocês estão achando do conteúdo da aula de hoje? Já conheciam essas ferramentas? Já tinham trabalhado com gráfico antes? O pessoal aí que já tinha costume com
com planilhas e tal. Vocês já tinham? Alguém quer dar uma opinião? Só pra gente ter aqui uma interação bacana. Eu não conhecia não, Ítalo. Nunca tinha trabalhado com gráficos? Não. Bacana. Pamela já tinha trabalhado com gráficos? Pamela, deixa eu ver mais quem aqui. Deise, a Darlene. A Darlene já tinha trabalhado um pouco. Não, eu nunca trabalhei com gráfico, não. Marli nunca tinha, então sim, bacana, né? O que vocês estão achando de gráfico? Tá achando complicado? Tá achando simples? O que vocês estão achando? Tá tranquilo para montar gráfico? Tá tranquilo. Ah, beleza então. Hoje ainda eu vou estar liberando uma atividade para vocês estarem fazendo, tá bom? Sobre gráficos. Então eu preciso que vocês entendam bem como que monta um gráfico, ou, por exemplo, se eu der uma tabela para vocês e falar, crie um gráfico a partir dessa tabela, vocês têm que saber analisar os dados, tem que saber, né, como é que funciona a lógica ali. O exercício dessa semana eu vou ser mais gente boa, eu não vou pedir para vocês analisarem tabela, não. Eu vou dar um gráfico pronto e vou querer que vocês façam igual àquele, né? No caso aí, vocês podem vocês vão olhar, né, na verdade. Vocês vão olhar o meu exemplo e tem que fazer igual. As tabelas eu já vou dar pronta e tal. Hoje vai ser mais mamata, né? Só para ver como é que vocês estão com relação a esse conteúdo, né? Vamos lá então, pessoal. O documento que eu preparei para a gente fazer hoje é esse daqui, ó. Isso, esse daqui, olha. Dei aqui um textozinho. O exercício, né, vai ser exatamente isso daqui, né? Já vou dar um spoiler para vocês. O exercício de hoje vai ser isso daqui que eu estou fazendo, só que vocês vão ter que fazer sozinhos, né? Para ficar mais legal. O que é? Vou dar aqui uma situação, vou dar dados, vou dar uma tabela e a gente vai gerar um gráfico a partir disso, né? Então vamos lá. O Brasil recebeu muitos turistas internacionais em 2022, quase 5 vezes mais do que em 2021. Esse e mais dados sobre a movimentação internacional de para o Brasil foi compartilhados pelo professor Papampam, e aí vem dando mais informações. Mas o que interessa para nós, né? Em 2022, o Brasil recebeu em milhões tantos 3,5 da Argentina, ou seja, 3,5 milhões de argentinos visitaram o Brasil durante o ano de 2022. E depois a gente tem dados de outros países, como Bolívia, Chile, Colômbia, papapá. A gente quer um resultado final igual a isso daqui, olha. Ou seja, eu tenho aqui os países que visitaram o Brasil, né, os turistas de onde eles eram. E aqui eu tenho em quantidade de milhões para quantos, né, no caso, olha. Eu sei que a Argentina vieram 3,5 milhões, o Chile 1,1. Então, ou seja, é muito mais fácil de eu analisar essa tabela desse jeito aqui. Ou seja, eu bato o olho, eu sei que o Paraguai foi o menor país que teve menos imigrantes no Brasil e automaticamente eu sei que a Argentina foi a mais. Aqui eu tenho que ficar olhando quem que é o maior, quem que é o menor. Isso aqui é porque não tem tantos, né? Imagina se fosse uma lista de 20 países. Então, sim, o que tiver a barra maior, né? Visualmente eu consigo saber que ele é o mais, que é o país que mais teve turistas no Brasil. E o Paraguai foi o menos. Aí tem outros, né, que a gente pode analisar, tá bom? Ok, aí a gente tem também outras formatações, né, que foram feitas, igual a gente aprendeu, né? Legenda, título do nosso eixo horizontal, marcação do eixo horizontal, a gente observa que está tudo em negrito.
Aqui a gente observa as legendas, né, internas aqui do eixo horizontal. Então vamos lá. Vamos colocar um gráfico. Oi, boa noite. Oi, boa noite. É só uma dúvida aqui, nesse gráfico aí, volta, por favor. Aí você colocou aí, tipo, em ordem alfabética, né? Argentina, Bolívia. Se a pessoa não tivesse com lá em cima, porque puxou da tabela ali, né? Se não tivesse em ordem alfabética, você conseguiria passar para o gráfico em ordem alfabética? Tá. No caso, aqui na tabela já foi dado em ordem alfabética. Isso, mas se não tivesse dado, Supondo por exemplo... que aqui não tivesse em ordem alfabética e o gráfico eu quisesse que ficasse em ordem alfabética, é isso? Isso. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Primeira coisa, normalmente você vai seguir o que tiver na tabela. Então vamos supor, se na tabela tiver bagunçado, o ideal é que no gráfico também fique bagunçado, porque na verdade esse bagunçado aqui já é organizado de alguma forma, né? Talvez pelo tamanho do país ou pela proximidade, né? Os países que são mais próximos e tal. Mas supondo que aqui na minha tabelinha, olha, eu vou colocar eu vou criar aqui de novo e eu vou te mostrar como que coloca em ordem alfabética, beleza? Tá bom. Obrigada. Não, tranquilo. É porque para mim te explicar eu tenho que... Era só uma curiosidade mesmo. Se não tiver dentro do escopo aí, a gente faz isso depois. É um adentozinho bacana, dá uma explicação bacana. Vamos lá, primeira coisa que a gente faria, né? A gente vai vir aqui, abrir o documento original. Aí só uma coisa que é bacana de mostrar é isso aqui, ó. O nome que você coloca aqui é o nome que vai aparecer lá na sua planilha, ó. Vou começar aqui de novo. Vou apagar. Ó, e vou chamar esse documento aqui de documento aula 12/4, turma D. Ok. Na hora que eu colocar um gráfico aqui, ó, peguei, vou colocar um gráfico de barras. E agora eu vou abrir a planilha deste gráfico de barras. Olha o que aparece aqui para mim. O nome da minha planilha é documento aula 12/4, turma D, gráfico de barras 1, porque foi o primeiro gráfico de barras que eu coloquei no meu documento, no caso, né? O que foi apagado não conta, né? No caso, só conta o que está lá. Beleza, então. Eu posso vir aqui e mudar esse nome dessa planilha, né? Obviamente, eu posso colocar o nome que eu quiser, só apagar aqui. Vamos supor que eu só quero assim, gráfico de barras. Gráfico de barras, turma D, por exemplo. E esse aqui vai ser o nome dessa planilha. Inclusive, eu consigo achar essa planilha depois pelo editor de planilha, pelo buscador de planilhas, mas não é o caso aqui agora. Beleza, então agora eu quero fazer igual tá aqui. Primeira coisa que eu preciso é daqueles dados. Para adiantar, eu não vou digitar aqueles dados todos de novo. Eu vou vir aqui, olha, e vou copiar. Deixa eu fechar essas planilhas aqui. Oi, Ítalo. Oi. Só uma dúvida. Você abriu primeiro no Word e depois apareceu o Excel? Ó, vamos lá, já vamos fazer algumas correções para a gente lembrar, né? Esse aplicativo aqui não é o Word, tudo bem? Ah, é isso mesmo, a planilha. É o Google Esse aqui é o Google Documentos, no caso, e o que a gente trabalha é o Google Planilhas. Mas vamos lá. Quando você, ó, vou até fechar aqui, olha, para não confundir, eu só estou com essas duas guias abertas, que são duas de documentos, né? E eu quero editar esse gráfico aqui. Eu clico aqui nessa setinha e clico em abrir documento original. Aí ele abre uma planilha que foi a planilha que deu origem àquele gráfico. Por quê? O Google Documentos, ele não edita gráficos. Ele tem uma outra ferramenta que trabalha junto com ele.
Vocês lembram que no começo do curso eu falei assim que as ferramentas Google, elas trabalham juntas, elas trabalham unidas? É por isso. Inclusive, a gente já viu isso acontecer outras vezes, igual, por exemplo, na aula da semana passada, para quem assistiu, eu mostrei que a gente tem alguns ícones inteligentes que eles trabalham juntos com outras ferramentas. Por exemplo, junto com o Google Google Maps, Google dentro dele mesmo, ele consegue pegar outro documento e trazer para ele, e do Gmail. Então, assim, você tem uma dinâmica muito bacana entre as ferramentas. Aí, no caso, ele não edita gráfico. O que ele faz? Quando você pede para colocar um gráfico, ele abre uma planilha. Sim. Beleza. Então agora a gente vai colocar os dados que a gente quer aqui. No caso, no exercício, eu não vou querer que vocês façam do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Eu não quero que vocês copiem a base de dados e colhem lá. Por quê? Uma das coisas que vocês têm que treinar é digitação. Então, se você já tiver uma digitação muito boa, assim, nível profissional, beleza, você pode copiar e colar, porque eu já sei que você digita bem. Agora, se você também quer treinar a sua digitação, aconselho a não ficar copiando e colando. Primeira coisa que a gente vai mudar, a gente não precisa de 2 períodos, né? A gente só precisa de um período. Agora aqui eu vou vir e colar os dados que eu copiei. Ele não tá deixando... Ai, não tá deixando copiar e colar. Ah, eu acho que eu vou tirar. Eu não vou copiar esse título aqui não, ó. Saco. Eu acho que tem que copiar separado. Normalmente eu sempre digito, né? Eu não evito ficar copiando e colando. Isso. Isso mesmo, você tem que copiar as colunas separadas para dar certo. Se você copiar junto, ele não filtra os dados, não. Show, glória. Meu Deus, tá abençoado, né? 35. Dois, nove. Deixa eu ver se tá igual. Iana 2.8. Ok, agora tá igual. Pessoal, tem esses contratempos que fazem parte, no caso, né? Você não pode, às vezes, copiar e colar, ele não deixa. No caso, aí você tem que fazer manualmente. Uma parte ele deixou, a outra não. Mas isso aí é tranquilo, pessoal. Rapidinho vocês viram que eu digitei. Então aí vocês também digitem na hora que vocês forem fazer o exercício. Ok. Aí agora vamos fazer as demais formatações para que ele fique igual ao do exemplo. Como eu já expliquei como que faz cada coisa, eu vou ser um pouco mais objetivo, né?
Eu vou editando e na medida que eu for fazendo, vocês vão acompanhando aí. Se ficar com alguma dúvida, é só falar, professor, pode repetir tal coisa, tá? Primeiramente, já vamos colocar o título. Quantidade de turistas do Brasil em 2022. Vamos colocar negrito, centralizado, na cor preta. Faltou em 2022 aqui. Ok. Eixo vertical em negrito. Deixa eu ver se eu aumentei o tamanho. Aumentei. Provavelmente para 14. Deixa eu ver. Não. Então deve ter sido 12 mesmo. Eixo horizontal com marcação em negrito. Provavelmente eu coloquei 12 aqui também. Para ficar maiorzinho. Aqui foi 14. Adicionei uma legenda. Na verdade, adicionei o título do eixo horizontal. Título, eixo horizontal, ok. Quantidade em milhões. Coloquei em negrito. Aumentei para 14. Ok. Deixa eu tirar esse erro ortográfico. Vim aqui na série. Coloquei legenda na série. Coloquei essa legenda em negrito. Eu acho que eu aumentei ela um pouco, talvez. Deixa eu ver se eu coloquei ela. Pode perguntar, Jennifer. Ô, Ítalo, aí na hora que você colocou lá nas barrinhas, no primeiro exemplo tinha ficado os números do lado de fora, não era? Agora dessa vez ficou dentro da barrinha, não foi? Fala aqui. Tinha ficado de fora, no caso agora ficou de dentro? Eu tenho como mudar isso? Na posição, olha. Tá. E você pode colocar ele esse aqui. Você pode colocar ele na extremidade interna ou na extremidade externa. Tá, beleza, obrigada. Aí quando você coloca ele na extremidade externa, aí ele fica da cor da barra. E para você mudar, você tem que vir aqui na cor do texto e colocar pretinho. Aqui no meu exemplo, deixa eu só confirmar, eu coloquei interno. Então a gente vem aqui em extremidade, interno. Peguei também essa linha aqui, né? Coloquei ela na cor preta. Ok, né? Beleza. Só falta agora uma borda. Eu vou voltar aqui no documento original. Vou atualizar. Para a gente colocar uma borda, a gente vem aqui, uma borda de 2 pontos. Ótimo, eu recortei aqui. Deixa eu ver aqui na atividade. Não recortei, então vai ficar. Vou fechar aqui. Aí você pode ver que a gente, em poucos minutos, conseguiu montar um gráfico como um exemplo. Isso aqui vai ser o que eu vou querer que vocês façam, tá bom? Vocês vão pegar um documento igual eu tenho lá, pronto, e vão deixar ele desse jeito aqui. No próximo aqui, a gente está falando sobre vendas, ok? Um gerente de uma loja fez um levantamento das vendas realizadas pelos seus 4 vendedores no período de janeiro a abril.
Para poder analisar as vendas realizadas por ele durante esse período, tá certo, para poder analisar as vendas realizadas por ele durante esse período. Pronto, né? Abaixo a tabela e o gráfico gerado através dos dados coletados por ele. Então, olha aqui que interessante. A gente tem aqui os 4 meses e os 4 vendedores. Então, você observa que eu consigo ver quanto que o Marcos vendeu em janeiro, 18.900. Porém, ele não foi o que mais vendeu. No caso, como aqui a gente tem muitos dados, eu vou dar um zoom aqui, ó, para a gente analisar melhor esse gráfico. Então, pegando aqui em janeiro, ó, eu vejo que o Marcos vendeu 18.900. O Marcos, em relação aos demais, ele fica um pouco bem e um pouco, assim, ele fica bem, relativamente bem, né? Porque quando a gente compara ele, olha, o Marcos é o vermelho. A gente observa que ele vendeu mais do que Lucas, mais do que João e menos do que Pedro. Então ele está assim bem, ou seja, os 4 vendedores venderam praticamente iguais. Porém, o que acontece? O Marcos aqui no mês 2, no caso em fevereiro, ele já caiu. Ele estava em 18.900 e ele caiu para 15.600. Já o Lucas, que antes tinha vendido assim menos do que os dois, do que o Marcos e o João, ele já subiu. Pode perguntar, Jennifer. O nome deles aí, você conseguia colocar nas barrinhas? Porque ficou lá em cima, né? Mas se quisesse Aqui. escrever nas barras, tá lá, por exemplo, Marcos, na parte de cima. Depois eu vou confirmar se tem como, mas essa legenda aqui, ela serve para facilitar para você não ficar queimando de nome, senão ia ficar 4 nomes aqui, 4 nomes aqui, 4 nomes aqui, assim ia ficar uma quantidade maior de dados, né? Mas depois eu vou confirmar para você. Tá bom, Então, continuando a análise aqui, a gente observa que o Lucas estava mal e depois ele aumentou. Ele foi, então, do terceiro lugar para o primeiro, olha. No segundo mês aqui, ele foi o que mais vendeu, seguido pelo João. O João é outro que tinha vendido menos no primeiro mês e aqui ele já alavancou. Olha como é que o João ficou bem. Porém, né, eu analisei, né, o gerente analisou e viu depois que o Marcos caiu de novo. E aí, depois ele subiu muito de novo. Então, a gente consegue ver que o perfil dele é o seguinte. Um mês ele vende muito, depois ele vende pouco, depois ele vende muito de novo. Então, assim, você consegue analisar as tendências. Um cara que não varia muito seria o Pedro. O Pedro, olha, um mês ele vende 20 mil, no outro ele vendeu 15.600. 15.560, depois ele vendeu um pouquinho mais, 22.700, caiu. Então você percebe que o Pedro, ele é aquele perfil de vendedor que ele fica sempre na mesma média, não oscila tanto. E uma análise que o gerente também poderia ter feito seria o seguinte, o Marcos, olha o que aconteceu com ele. O Marcos estava assim bem relativamente em janeiro, ele caiu o rendimento, vendeu 15.600, mas depois ele aumentou gradativamente, olha. No segundo mês ele vendeu 5 mil a mais, depois no terceiro mês ele já vendeu 10 mil a mais do que o mês anterior e 15 mil a mais do que 2 meses, ou seja, ele aumentou com frequência. Então, isso daqui serve para quem trabalha com análise gráfica, né? Quem analisa resultados, um gerente, um gestor, um presidente, ele vai perceber que você consegue ver o perfil do seu vendedor, ou, por exemplo, quando que o seu vendedor rendeu menos, quando que ele rendeu mais, qual é o perfil que ele está atual, porque a tendência aqui, segundo esses dados, seria o Marcos ir aumentando cada vez mais. Porque o que acontece? Então, qual que é a previsão que eu possa fazer para o meu mês de maio, por exemplo? Eu poderia perceber que é o seguinte, seguindo a tendência, João vai vender menos esse mês. Porém, tem uma tendência de Marcos vender mais ainda. No caso, o Marcos venderia mais do que 30 mil, ou seja, ele venderia talvez 40 mil
35 mil, se ele for seguir essa tendência, ele vai vender muito aqui. Já uma outra tendência que tende a acontecer é Pedro ficar ali na faixa dos 20 e poucos mil, 19 mil, porque ele mantém esse perfil. Então, o que o gerente ele consegue ter essas previsões do que vão acontecer? Bem que quando se trata de pessoas, né? Vamos supor, você tem diversos fatores. O vendedor pode tirar uma testada, ele vai trabalhar menos, então ele vai vender menos. Ou talvez você tem ali questões relacionadas a movimento do comércio, mas vamos supor que fosse uma questão que identificasse um padrão, né, no caso. Então você poderia imaginar o que aconteceria nesse mês aqui de maio, né, no caso, o próximo mês. Ou, por exemplo, você tem algumas questões que não tem padrão. O Lucas, olha o Lucas. Ele estava aqui em segundo lugar, depois ele subiu, depois ele desceu, depois ele subiu, mas ele não subiu tanto. Então, nesse próximo mês, tem muita coisa que poderia acontecer. O Lucas poderia descer aqui de novo, o Lucas poderia subir mais. Então, o Lucas seria uma variável um pouco mais difícil de se analisar. Então, como que a gente vai montar um gráfico desse jeito aqui, né? Um gráfico, né, bem simples, que a gente já viu, né, como que monta gráfico. Então, eu vou no nosso documento da aula, colocar um gráfico. Vou colocar aqui um gráfico de colunas, ok? Vou clicar aqui, abrir uma nova, abrir documento original, ok? Tenho aqui 2 períodos e tenho 4 times. Eu preciso, na verdade, de 4 períodos, porém, eu preciso de mais times, né? No caso, né? Eu preciso de pelo menos mais 2 times aqui. Vou pegar o gráfico, vou colocar ele aqui de lado. Vou vir aqui no nosso documento, vou vir aqui na nossa tabela, né? Que deu origem. Deixa eu ver se ela aceita copiar e colar. Vamos vir aqui na planilha. Colar. Não está aceitando. Às vezes é bem complicado, mas vamos com calma e paciência. Vamos colocar períodos. Vamos ver se ele aceita os períodos. Ok, aceitou os períodos. Vamos ver se ele aceita o eixo aqui, né, vertical. Oi, na hora que você copiou o colo lá, não deu, não? Parece que deu. Isso aqui, no caso? Na hora que você copiou o colo, parece que eu vi tudo, eu não sei, né? Os números todos lá. Não, a vez que eu fui de uma vez, ele não foi todo, não. Mas se foi também não tem importância, não. Bom que a gente faz do jeito mais difícil. Se faz do jeito mais difícil pra vocês já sabem como é que faz. Tá bom. Copiamos os meses aqui. Vamos colar aqui para ver se vai dar certo. Ótimo. Agora a gente já pode vir com os dados e copiar e colar. Acho que ele não está aceitando, é por causa da formatação aqui, ó. Lembrei. Ele não reconhece esse RS aqui, ó. Eu vou ter que pegar desse gráfico aqui, porque esse gráfico aqui, a tabela dele já está certinha. Então eu vou ter que digitar esses números tudo ali de novo. Vai me dar uma complicação.
Ótimo. Perfeito. Foi só uma correçãozinha técnica aqui, pessoal. Bom, que aí eu garanto que vocês não vão copiar da planilha aqui, porque vocês não vão conseguir, né, abrir. Vocês vão ter que digitar esses dados. Bom, vocês treinam aí. Primeira coisa, né, que vocês podem observar, na hora que vocês acabarem de digitar, os seus números não vão aparecer assim, bonitinho, né? Eles vão aparecer no formato de número mesmo. Para você personalizar, né, vou só dar uma introdução aqui, depois a gente aprende isso na aula de planilhas. Você vai selecionar aqui, né, todos os dados que você quer formatar. Vai vir aqui, ó, em formatar, número. Aí você vai escolher aqui, ó, a opção de moeda. Porém, o que acontece? A opção de moeda aqui, ela só está o cifrão. Ela não tem o R cifrão. Você tem que adicionar ele. Você vem aqui, olha, e vem aqui em moeda personalizada. Aí você vai pesquisar a moeda que você quer. No caso, a gente quer a moeda real. Clica e aplica. Aí ele vai colocar o R cifrão para todo mundo. Pode ser que talvez na hora que você coloque moeda dê certo, pode ser, mas se caso der o erro, igual deu aqui, você muda lá, tudo bem? Então vamos aqui agora fazer as formatações. Acho que esse zoom aqui está muito. A primeira coisa, a gente tem que adicionar as duas séries que a gente colocou, mas eles não apareceram. Vamos lá então. Vamos vir aqui nas opções de edição. Eita, ok. Ok. 3 pontinhos, editar gráfico. Benção. Editar gráfico. Série, vamos adicionar o Pedro e o João, ok? Deixa eu ver mais o que precisa aqui. Vamos colocar nessas cores aqui, então a gente tem que vir aqui, personalização, tem que colocar um cinzazinho de fundo, tem que colocar em 3D. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Senão vai ficar ruim de ver. O Marcos aqui tem que ser vermelho, então eu clico aqui na série, bota no Marcos, cor de preenchimento vermelho, depois laranja, depois marrom, então aqui vai ser um laranja, ok, cor de preenchimento. O laranja que eu quero não está aqui. Como que a gente adiciona uma cor? A gente clica aqui no mais e procura a cor que quer, ó. Eu quero uma cor que está mais ou menos aqui. Eu quero esse laranja, ok. Aí eu quero marrom forte, então vou vir aqui, vou clicar, cor de preenchimento, acho que esse marrom aqui, e o último é um rosa. Ok, então vamos aqui no último, que é o João, e a gente vem e coloca um tom, vou adicionar aqui um tom de rosa que eu queira. Beleza, então. Próxima modificação que eu queira fazer, eu quero colocar aqui em negrito e colocar a marcação, né? Então eu vou vir aqui, isso aqui no caso é o nosso eixo horizontal, vertical. Vou mostrar o eixo, colocar em negrito. Agora eu quero colocar essas legendas aqui. Então no caso a gente pode vir aqui na série, todas as séries, legenda. A legenda eu não quero que fique cada uma da cor, né? No caso eu quero todas pretas. Eu coloquei negrito, coloquei tamanho 8.
Aqui tem a questão da posição, né? No caso, você pode colocar aqui no centro, você pode colocar na base interna, na extremidade externa, que no caso era como estava. Ok. Deixa eu já tirar uma dúvida da colega. Ela perguntou se tinha como o nome ficar aqui dentro. Deixa eu só confirmar. Você consegue mudar a posição, mas não era essa a pergunta. No caso, teria que ser aqui dentro. Ok. Respondendo sua dúvida, Jennifer, não tem como não, tudo bem? Colocar essa informação aqui dentro. No caso, você consegue mexer com essa informaçãozinha aqui, com a legenda. Tudo bem? Ok, tá bom. É o nosso título. Vendas mês janeiro a abril. Quero em negrito, centralizado, na cor preta. Deixa eu voltar aqui, uma visualização um pouco menor. Isso aqui, essas legendas aqui estão em negrito, né? A legenda aqui em negrito. Deixa eu ver se eu aumentei um pouco o tamanho. Deixa eu atualizar aqui para a gente ver como é que ficou. Beleza. Eu acho que agora já ficou igual. Tá faltando agora uma bordinha, né? No caso agora já é a edição aqui. Agora acho que tá igual. Não, faltou essa linha aqui interna, olha, que são as linhas de grade. Tem que colocar ela preta. Ok. Beleza. Agora ficou igual, então. A cor aqui ficou meio diferente, né? Aqui é um rosinha mais fraco. Aqui eu coloquei um rosa muito forte. Deixa eu ver se eu consigo achar um rosa um pouco mais claro aqui. Aqui, olha, essa cor aqui vai aproximar mais. Mas mesmo assim não ficou a mesma cor, não, mas também não faz diferença, porque o importante aqui é a formatação, beleza? Aí, ok, agora a gente tem um terceiro gráfico aqui. Esse gráfico aqui, tá tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu direitinho como é que montou? Tá beleza? Ok. Vocês não respondem. Quem não respondeu aí, eu vou presumir que acompanhou legal. Oi, Ítalo, eu não consegui entender muito bem também a parte que você fez aí de gerar, que você foi colocando, que você estava explicando, acho que até as meninas perguntaram, você colocou num lugar e foi para o outro, essa parte aí que eu fiquei um pouquinho sem saber. Você está falando quando eu coloco os dados lá na planilha? Você pega e você coloca em um local, depois você vai, clica e vai para outra tela. Ok, vou voltar nessa parte. No caso,
essa daqui é o exercício que a gente está fazendo. Quando a gente coloca, né, um gráfico no nosso documento, igual eu vou colocar aqui um outro gráfico, que já vai servir para o próximo exercício. Ó, eu vou vir aqui inserir, vou colocar um gráfico agora de linha. Na hora que eu coloco esse gráfico de linha, ele vem, né, com essa formatação padrão, só que aí eu consigo mexer ele utilizando uma planilha, né? Eu clico aqui nele, clico aqui na setinha e venho aqui em abrir documento original. Quando eu abro o documento original, eu consigo editar as informações de acordo com o que eu quero, no caso. Tá, mas então, é isso que é um negócio. Se for no caso da gente que não tem esse documento original aí, como é que faz, então? Esse documento original, esse é o ponto, ele é gerado agora. Ah, tá. Assim que você cria esse gráfico, ele já gera uma planilha que mesmo que você não está vendo ela, ela foi gerada. E aí na hora que você clica aqui, ele abre essa planilha que acabou de ser gerada. Ah, tá. Uhum. Beleza. Obrigada. É igual aqui, por exemplo, ó. Abrir, ó, ele já deu o nome aqui para mim, olha. Documento, aula 12/4, turma D, gráfico de linhas 3. Ah, ok, porque eu pensei que você já tinha um documento já gerado e se vinculava alguma coisa. Entendi. Não, é criado uma planilha na hora. Uhum, obrigada. Eu já vou deixar esse gráfico aqui aberto, ele vai servir aqui para o nosso exercício 3, né? O exercício 3, ele diz o seguinte, olha. Consumo de energia mensal. Foram analisadas as contas de energia de uma família durante certo período de tempo, onde é possível observar o seu consumo em quilowatt-hora mês a mês, ok? Após a análise, foi montada a tabela abaixo com os dados coletados. Então, aqui a gente tem um ano, de janeiro até dezembro, onde foi observado que a cada mês foi consumido esse valor aqui, olha. Isso é um dado, não sei, curiosidade para vocês, você consegue saber quantos quilowatt-hora você consumiu durante um mês na sua casa, né? No caso, vem isso aí na sua conta de luz. Então, no caso, aqui ele foi anotando mês a mês. Só que a gente olhando assim, a gente não consegue saber assim, qual foi o mês que consumiu mais, quando que teve um aumento, quando que teve queda, assim, essa tabela aqui, ela não é tão visual, né? Ela é dados. E aí, quando a gente coloca em um gráfico, olha que interessante. Eu consigo ver que no começo do ano ali, né, naquela época que está mais quente, calma aí. Deixa eu atualizar que eu já mudei essa aqui, ó. É essa daqui, ó. Quando você tem ali, né, o começo do ano, que tá mais calor e tal, as pessoas tendem a tomar banho de água gelada. E o que acontece, né? Se a pessoa toma mais banho de água gelada, naquele modo verão, que gasta menos energia, você tem um consumo menor. Porém, quando vai aproximando ali do meio do ano, olha, abril, maio, aí quando você chega ali em junho, mais ou menos, aqui em maio, talvez, né, teve aqui um consumo maior por alguma coisa esporádica, né? Talvez alguma coisa daquele mês fez gastar mais. Mas você observa que a tendência era chegar até aqui, olha. Aí quando chega ali em julho e agosto, o que acontece? É uma época mais de frio, a pessoa vai tomar banho mais quente, então vai gastar mais. Por que a gente fala muito do chuveiro? Porque o chuveiro é o que mais consome energia numa casa. Então você tem aí essa questão de impactar mais. Então quanto mais usa, mais gasta. Então aqui você tem aí você observa que depois de agosto começa a esquentar de novo e tal, vai chegando ali o outono, primavera, e aí vai caindo a temperatura até que chega aqui mais ou menos em dezembro. E aí você tem esse perfil aqui, olha, de gastar menos energia. Então, graficamente, você consegue ver o que acontece de forma muito mais visual. Então, por exemplo, você tem essa linha aqui que a gente sabe que chama linha de tendência. Você vê qual que é a tendência para os próximos meses. Segundo o que foi observado aqui, depois desse 100, ele vai manter aqui um pouco e depois ele vai subir. Provavelmente aqui, olha, que seria o segundo mês, ó, a gente vai manter aqui um pouco e vai subir.
Provavelmente em fevereiro você vai ter um perfil desse aqui, que foi observado no ano anterior, tende a se repetir ano a ano, obviamente, né, que podem ter modificações. Mas aí você tem a tendência de, no mês de fevereiro, tá mais ou menos aqui na linha, olha, do 120, que no caso foi esse aqui, olha. Então vai estar mais ou menos aqui, correto? Beleza, então. Vamos montar esse gráfico. Estou aqui com ele aberto, vou fechar esse daqui. Desculpa, vou fechar esse daqui para a gente não confundir. E vou deixar esse daqui aberto. Ok, eu vou digitar aqui os meses que a gente tem. Deixa eu ver se a gente consegue copiar e colar para adiantar um pouco a nossa vida. Ok, deixa eu colocar aqui os meses. Vamos ver se ele aceita os valores. Ótimo, aceito os dados. Vou vir aqui, excluir. E vou mudar aqui para quilowatt mês. Beleza, então vamos agora editar esse gráfico. Vou fazer bem rapidinho, igual eu fiz os outros, para a gente não ficar perdendo tempo, porque eu imagino que vocês estão acompanhando direitinho, né? Então vou vir aqui, editar. Ó, primeira coisa, já vou mudar o título. O título aqui é consumo de energia mensal em negrito centralizado. Eu estou dando uma alt tab. Eu vou deixar esse aqui até numa guia fora para não ficar dando alt tab. Consumo de energia mensal. Consumo de energia mensal. Isso é em negrito, centralizado, na cor preta. O tamanho eu acho que eu não aumentei não. Acho que aumentei sim, acho que eu coloquei em 20. Não, coloquei em 24. Não, 20 mesmo. Ok. Coloquei esses dados aqui, olha, até 180. No caso seria aqui o nosso eixo vertical. Cor preta, negrito, com marcador. No caso, mostrar eixo de 0 a 180. Peguei esse eixo aqui, coloquei ele um pouco mais grosso, coloquei ele com 4 pontos, na cor amarela. Coloquei legenda, essa legenda eu coloquei era preta, em negrito e preto. Coloquei uma linha de tendência, essa linha de tendência eu aumentei um pouco a espessura e aumentei um pouco a opacidade. Eu aumentei um pouquinho o tamanho dessa fonte aqui também. Deixa eu ver. Isso, agora foi. Essas linhas de grade eu coloquei elas em negrito também. Em negrito não, gente. Em preto, na verdade. Em negrito eu quis dizer isso daqui, ó. Seriam os meses, eu coloquei em negrito. Deixa eu aumentar o tamanho, aumentei não. Coloquei um título para o eixo vertical. O eixo vertical eu coloquei quilowatt-hora, que né, no caso é a unidade de medida. Eu aumentei um pouquinho o tamanho, aumentei. Então aqui está em 14.
Esse título aqui já tá em negrito, tá? Beleza, acho que foi tudo agora. Vou atualizar aqui para mim ver se tá igualzinho. Coloquei, né, uma bordinha aqui de 1 ponto, então vou vir aqui, borda, 1 ponto. Eu recortei ele aqui também. Como ele é aqui uma imagem, né, eu posso vir aqui em recortar. Vou descer aqui. Eu acho que eu recortei aqui, se eu não me engano. Recortei aqui e recortei aqui. Colocar formatação, ajuste. Eu acho que agora foi. Foi tudo. Legal. Só esses dados aqui que estão meio diferentes. Eu mudei esses dados aqui depois, mas tá tranquilo. Acho que é porque aqui na planilha tá 1. Os dados aqui estão diferentes, mas tá tranquilo. O importante é vocês conseguirem ver. Deixa eu pegar esses dados aqui para ficar igualzinho, né? Porque não vai ficar estranho lá. Agora vai dar certo. Vou atualizar aqui. Aí agora a gente observa que ele está igualzinho aqui ao do exercício, né? Tá igualzinho. Beleza então, pessoal. O exercício que eu vou deixar para vocês vai ser fazer exatamente isso daqui, tudo bem? Eu coloquei esses 3 gráficos. Eu acho que eu fiz algumas modificaçõezinhas para deixar um pouquinho mais difícil o exercício, mas nada que vocês não consigam. Eu vou abrir uma atividade lá no Classroom, então vocês vão colocar o documento lá. Vocês podem colocar por lá mesmo, pessoal. Eu vou até abrir aqui. Eu estava ajudando uma colega mais cedo. E eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês fazem diretamente a atividade no Classroom, sem precisar ficar criando, né, outro documento e traz por fora. Vou mostrar aqui a visualização de aluno para vocês. Toda vez que eu adicionar uma atividade lá no Classroom, vocês vão receber uma notificação desse jeito assim, olha, nova atividade, aí o nome da atividade, olha, que vocês vão fazer. No caso, essa daqui é da turma F, mas eu vou colocar para a turma de vocês também. Aqui tem a explicação do que eu coloquei, mas eu também tenho uma explicação dentro do arquivo. Então, olha, vocês vão clicar aqui em abrir, aí ele vai abrir o Classroom. E aqui no Classroom, o que é que vocês podem fazer, né? Se caso vocês estiverem com dúvida na hora de fazer o exercício, vocês podem vir aqui, olha, me mandar uma dúvida. Professor, não estou entendendo tal coisa, preciso de ajuda com isso, preciso de ajuda com aquilo. Eu vou ler o seu comentário e vou te responder por aqui mesmo, que aí fica registrado a interação. Se você quiser me mandar no e-mail, pode mandar no e-mail também, tá bom?
Se você quiser fazer um comentário com a turma toda, aí você pode escrever aqui, aí no caso, todos os alunos, né, vão visualizar. Talvez você queira abrir uma conversa e tal, falar qualquer coisa, pode comentar aqui, que aí a turma irá visualizar o seu comentário. Para você saber o que eu pedi para fazer, só abrir esse documento aqui, olha, clica nele, ele já vai abrir para você. Ele já está no formato que você precisa ver, olha, já está a explicação, aí aqui já está o textinho explicando, aí aqui tá os dados, aí aqui tá a tabela que eu quero que você monte. A tabela é igual, gente, não tem frufru não. Aqui tá outra e aqui tá outra. Eu acho que eu vou acrescentar uma aqui talvez. Eu vou acrescentar uma para vocês. Vou pensar ainda. Mas assim que eu adicionar já vai estar lá para vocês fazerem. E agora como que você coloca aqui, né? Você vem aqui, olha, em adicionar ou criar. E aqui agora você tem várias opções, né? Você pode pegar um arquivo do Google Drive, pode pegar um PDF, pode pegar um link, ou você pode criar um novo. E olha que interessante, quando você cria um novo, o que acontece? Ele vai criar um documento em branco para você fazer o exercício. Então, por exemplo, eu te pedi para criar um gráfico aqui de tal jeito. Você vai olhar aqui como que é o gráfico, vai olhar aqui a base de dados, vai colocar o seu gráfico aqui, vai fazer tudo bonitinho. E na hora que você finalizar, olha que interessante, tem um botãozinho aqui escrito entregar. Aí na hora que você finalizar tudo, você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu só escrever alguma coisa aqui para ele aceitar. Aí finalizei tudo, quero entregar o exercício. Quando você entrega o exercício para mim, é como se fosse uma sala de aula. Quando você entrega para o professor vai analisar e depois ele te devolve. Então, depois que você me entregar o exercício, só eu vou ter acesso a ele. Porque aí, no caso, eu vou estar analisando, entendeu? Então, no caso, quando você me entregar, você perde o acesso ao seu exercício. Então, você clica aqui em entregar. Aí ele vai voltar aqui para o Classroom. Aí ele vai te perguntar o seguinte, olha, você está adicionando um anexo que tem esse nome. E interessante também é o seguinte, ele cria, né, no caso, com o seu nome de usuário e o título do exercício. Né? No caso, você pode deixar desse jeito assim, que eu consigo identificar o exercício de cada aluno. Então, você clica aqui em entregar, aí vai aparecer assim, olha, documento devolvido, no caso aí agora você me deu acesso a ele, pá. E agora quando você volta aqui no seu exercício, olha, você percebe que agora você já não tem mais acesso a ele, olha. Você perdeu acesso a esse documento. Aí agora você aguarda que eu vou ver o seu exercício lá e vou avaliar, vou fazer a correção que eu achar necessária. Se você tiver acertado, eu já vou lançar sua nota e vou te devolver ele. Aí você passa a ter acesso a ele de novo. Tudo bem? O exercício, então, ele vai ser para quarta-feira que vem. Espero que todos façam, tudo bem? Você levantou a mão, Jennifer? Sim, Ítalo, eu levantei porque eu estava querendo ver com você o seguinte, cada um tem uma forma, né, diferente, os gráficos. Você falou que fazia as perguntas individuais ou lá na sala, e existe, tipo assim, igual, por exemplo, assim, eu te perguntei aquele lá acho que é de barra, né, coloca o número dentro ou coloca o número fora. Tem alguma coisa assim, ir em tal opção, ou não, a gente vai ter que ir te perguntando os passos a passo, assim, não, se esquecer. Vocês podem modificar de acordo que vocês não fujam da proposta. Igual, por exemplo, eu pedi um gráfico de barras com aquele perfil. Aí você vai me entregar um gráfico de colunas com outros dados. Assim, você entendeu? Modificar muito não pode, não. Igual, por exemplo, eu quero uma cor diferente, eu quero dado dentro, eu quero dado fora, eu quero mudar a fonte, professor, eu quero aumentar o tamanho.
diminuir, tá tranquilo. Uhum. O importante para mim é saber se você sabe colocar um gráfico, se você sabe editar um gráfico, mudar a cor dele, fazer todas essas modificações, Ah, tudo bem? uhum. Então é tudo ir fazendo mesmo, não tem um passo assim, tipo assim, ir formatar, ir em algum lugar, não, tem que ir fazendo e testando de acordo com o que você Isso, mas o explicou que aqui no acontece? passado. Como na aula de hoje eu mostrei como que vocês fazem esse gráfico, vocês podem assistir essa aula de novo e ir fazendo junto comigo, né? No caso aqui durante a aula. Mas se você quisesse mudar a ordem dos passos, mas no final você vai me entregar alguma coisa parecida com aquilo, ou seja, que eu vou ver que você tentou chegar naquele resultado, eu vou entender que você atingiu o objetivo. Ok, uhum. Obrigada. Beleza. Pessoal, eu vou estar postando lá no Classroom essa aula gravada também. Agora vocês podem ver que eu estou subindo as aulas no YouTube, eu não estou mandando mais pelo Google Drive. Então vocês vão conseguir acessar ela lá, beleza? A gente já vai encerrar a aula então. Agradeço aí a participação de todos que interagiram aqui. É muito bom quando vocês interagem comigo durante a aula, por causa que aí eu vejo se vocês estão gostando, vejo se a dinâmica tá boa e tal, que aí a gente consegue ir melhorando, tudo bem? Uma boa noite para todos, bom descanso. Qualquer dúvida, estou à disposição. E pode perguntar, Jennifer. Eu vi você falando aí a respeito do YouTube. Como que é que você falou? Estava gravando antes no. Antes eu gravava a aula e colocava ela no Google Drive. Agora eu gravo e coloco ela no YouTube. Aí para você conseguir ter acesso ao link do YouTube, você tem que entrar no Classroom. Ah, tá. Lá no Classroom você já viu que eu tenho as outras aulas gravadas, né? Uhum. Aí agora eu vou adicionar essa aula aqui, que no caso é a quinta aula de documentos. Show, beleza. Obrigada. Certinho então, gente. Boa noite. Fica com Deus. Com Deus também. Tchau.